Olá, amigas e amigos ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e estamos juntos em mais um podcast da Rebraus. Nosso tema de hoje é o logo da Rebraus. Queremos compartilhar com vocês as mudanças que estamos fazendo no visual de nossa rede. Para abordar estas mudanças, estamos aqui com o Gabriel Gariba, que tem acompanhado a rede desde a sua criação. O Gabriel é artista multimídia, graduado em comunicação social em 2007, natural do Paraná, mas residindo em Florianópolis há 4 anos. Seu trabalho é uma conversa entre o analógico e o digital. Trabalha com diferentes técnicas, como a fotografia, instalações digitais, manipulação de imagem, impressões manuais, estilogravura e monotipia. Tem focado nas pesquisas nas relações humanas com a natureza. Atualmente, participa do ateliê de gravura da Fundação Cultural de Florianópolis, desenvolvendo experimentações com monotipia e gravura em madeira. Também realiza trabalhos relacionados com design, direção de arte e consultoria criativa. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo conosco. Tudo bom, Helena? Como é que você está? Estamos bem, estamos aqui, expectantes com o nosso logo, querendo saber muita coisa sobre essa parte artística que a gente não domina nem um pouco. Tudo bem, vamos falar Gabriel, sobre isso. pronto. Gabriel, conta para nossos ouvintes como é que aconteceu esse convite para fazer o logo da Rebraus. Então, esse convite ele veio através do Rogério, né? O Rogério a gente já estava trabalhando já tem um tempo com o projeto dele. E aí, acredito que uma coisa conversa com a outra, tanto o projeto do Rogério quanto da Rebraus, e apareceu esse convite aí para poder participar e fazer esse trabalho visual aí com vocês. Certo. E aí, como é que você fez isso? Então, a gente chegou em um ponto lá em que acredito que precisava de um cartaz para ser desenvolvido. E aí a gente começou a desenvolver esse cartaz, ele precisava para um evento, me contou um pouquinho sobre a questão desse evento que ia ter de letramento. E a partir desse cartaz, acredito que foi uma coisa que animou bastante o pessoal para fazer uma identidade visual. O Rogério me encontrou e perguntou se eu podia desenvolver essa identidade, porque nesse ponto a gente tem que pensar que o que foi desenvolvido naquela primeira versão foi um cartaz, não necessariamente um logo, né? Então, por que a gente desenvolve um logo? Porque um logo ele precisa de várias características para se comportar em diferentes plataformas. Então, basicamente é assim que é para isso que precisa de uma marca, e não necessariamente o que estava acontecendo no outro cartaz, na primeira identidade, naquela primeira proposta. Então, eu fiz questão aí da gente poder conversar, reunir o grupo, para a gente conversar sobre esses aspectos visuais, assim, né? Que diferem um cartaz, por exemplo, de um logo, um logotipo, a criação de um símbolo. E, enfim, eu fiquei bem feliz, assim, pelo convite. Pois é, você está falando do Rogério, nossos ouvintes já conhecem o Rogério, porque o Rogério esteve conosco no último podcast, falando sobre comunicação não violenta. O Rogério integra, né, a diretoria de comunicação da Rebraus, né? Então, esse foi muito feliz essa parceria que ele conseguiu promover da Rebraus com você, não é? E foi Eu interessante você falar essa questão do primeiro cartaz, porque, inclusive, é isso mesmo que você disse, não tem uma identidade, ele foi feito com aquela proposta, né? E é aquele cartaz que você desenvolveu para nós que está servindo como a capa do nosso podcast. É por isso que eu achei interessante hoje a gente conversar com os nossos ouvintes, para eles perceberem que nós vamos ter mudanças, já estamos tendo mudanças no site, não é?
E vamos ter algumas mudanças, exatamente porque, como você mesmo disse, lá era uma outra proposta, né? E você já adiantou para nós, né? Por que que temos que desenvolver um logo, né? Temos que ter uma identidade realmente, não é isso? Exatamente. Aquele desenho, o desenho que está hoje na capa, ele seria como, a gente pode pensar ele como parte de uma identidade visual. Então, o que que um logo, por que um logo ajuda? É porque ele faz parte de uma identificação de um grupo, de um projeto, de uma empresa. E essa identificação, ela parte do princípio que ela tem que ser de fácil utilização, com o melhor desdobramento possível para outras plataformas e outros tamanhos. Então, por exemplo, nessa proposta que eu elaborei, até aproveitamos um pouco do que foi feito nesse cartaz, porque, enfim, o conceito ele está bem dentro do que a gente conversou inicialmente, mas ele é parte de toda uma comunicação. Ele não é o logo em si. Então, para falar um pouquinho sobre esse processo, então, como que foi feito, né? Então a gente se reuniu, marcou com todos os integrantes, a gente montou o que a gente chama de briefing, conversou com todo mundo sobre o que representava a Rebraus, do que a gente está falando exatamente quando a gente fala de letramento, o que isso representa. Claro que os valores e toda aquela primeira concepção inicial que também estava no cartaz, eu tentei levar em consideração isso. Então, nesse primeiro momento, foi fazendo esse briefing, fazendo essa conversa, entendendo o que exatamente é o grupo, se ele é uma coisa, criando uma espécie de um termômetro, né, visual, do tipo, se a gente precisa comunicar de forma mais séria, mais tradicional, mais solta, quais são os valores que a gente quer transmitir. Então, tudo isso é levado em consideração para, enfim, definir uma marca. E esse processo ele ainda vai um tempo para a gente juntar umas referências, juntar referências visuais, trabalhando também pensando também algumas palavras do que a gente reuniu no briefing para ir realizar realmente a concepção, nesse caso aqui, de um símbolo. Certo, certo. E aí você considera que esse projeto já chegou ao final, atingiu as suas expectativas para o que você queria fazer? Que eu estou adorando, né? Eu estou adorando e estou louca que nossos ouvintes também comecem a acessar no site e nós vamos mudar a capinha do nosso podcast, né? Mas eu quero saber assim, fala um pouquinho sobre o resultado final aí, qual é a sua avaliação? Então, eu gostei bastante. Eu sou meio duvidoso de falar, porque eu gostei bastante e eu fico muito feliz quando eu consigo trabalhar com projetos desse tipo, assim, que são projetos realmente que têm um impacto social. Acredito que a gente tem uma carência muito grande disso hoje, na parte de saúde, principalmente, né? Eu vi isso quando comecei a trabalhar com o Rogério. Então, falando também um pouquinho dessa concepção do símbolo, a ideia ali no caso, é se a gente pegar, e é claro que as pessoas que estão ouvindo, elas não estão vendo agora, assim, mas a ideia basicamente a gente trabalha como é que eu posso dizer, em uma abstração. Então a gente tem uma abstração ali de duas pessoas que elas estão interseccionadas uma com a outra, da direita e da esquerda, formando um coração. E ali, a partir daquele coração, também uma nova conversa, que aparece uma nova pessoa, ou seja, como se a gente tivesse o ser humano no centro, que é basicamente a ideia de letramento, a ideia de empatia, é sempre colocar o outro em evidência, né? Colocar o outro em primeiro lugar, entender que as coisas precisam ser centradas no ser humano. A gente não faz muitas vezes para a gente faz para o outro. Então, o ser humano sempre está no centro dessas relações, desse acesso fácil às informações. Então, basicamente, a concepção do símbolo ele veio
de tudo, toda a conversa que a gente teve para chegar nesse resultado. E eu acredito que o pessoal conseguiu entender que realmente a criação desse símbolo vai facilitar muito os desdobramentos que ali para frente a gente vai precisar. Um cartaz, e aí sim fazer as assinaturas de e-mail, alguma coisa que vai no site, banners, redes sociais, que aí sim a gente tem um bom desdobramento, uma definição de cores, uma definição de uma paleta de cores, no caso, de fontes e de imagens. Então, tudo isso ajuda a identificar uma marca, uma boa marca, ela tem é como se fosse uma pessoa, assim, ela tem um jeito de andar, ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de agir, ela tem um jeito de se vestir. Então você identifica esse personagem, essa pessoa, por uma série de características que ela repete. Então até essa repetição e esse reforço ajuda a gente a ter uma facilitação na comunicação e ajuda a gente a ter também uma economia também até de investimento em não precisar reforçar outros tipos de discurso, porque a gente está sempre batendo nas mesmas informações. Então, isso gera, essa repetição ajuda a gerar uma facilitação e entendimento na comunicação. Que eu acredito que é algo que a gente, em tempos de redes sociais e essa coisa de estar todo mundo conectado, é bem importante ter isso em mente, que se identificar no meio de todo esse discurso, todo mundo falando ao mesmo tempo, é algo bem primordial para fazer com que o discurso chegue nas pessoas que a gente quer que chegue. Certo. Você sabe, Gabriel, é uma coisa interessante isso, né? Porque aqui no Brasil, a gente pode dizer que nós ainda somos bebês na área de letramento em saúde, né? Nós somos muito recente, nós temos apenas recentemente enveredado por este campo. Recentemente que eu digo, não é ontem nem antes de ontem, não. A gente já tem mais ou menos uns 10 anos de estrada, mas 10 anos nesse contexto de letramento em saúde ainda é muito pouco. E nós fomos, assim, muito privilegiados do Rogério lhe conhecer e do Rogério lhe indicar, porque exatamente uma das coisas que são muito repetidas nos Estados Unidos, que é o berço do letramento em saúde, é a importância de você, em tudo que você faz dirigido para o letramento em saúde, a coisa ser pensada na mesma perspectiva. Então, o logo ele se torna importante para nós nesse contexto, porque a gente quer uma rede brasileira de letramento em saúde, e é como você disse, que eu achei interessantíssimo, é a repetição, é aquela coisa que permite aquela identificação, não é? Então, as pessoas identificarão a rede. E esse seu trabalho conosco tem sido importantíssimo nesse aspecto, não é? Sim, eu agradeço bastante assim pelo retorno que vocês estão dando, porque, claro, a gente fica super feliz de ouvir isso. E exatamente, a ideia é exatamente essa. E, claro, a repetição não precisa ser de uma forma chata, né? Só repetindo as mesmas coisas, a repetição, colocando o logo, mas colocando tudo aquilo que é da família dessa marca, né? Então, as cores, as fotos, a tipologia que a gente escolhe, o tom da mensagem, tudo isso ser muito bem pensado, com carinho, para que a gente tenha em mente de como é essa voz, qual é a voz desse grupo, né? Qual é a voz dessa pessoa chamada Rebraus que está falando, né? Como que ela fala? Ela é uma coisa mais agressiva, é mais suave, ela é mais aconchegante. Então, esse medidor, esse equilíbrio que a gente busca para as pessoas entenderem. É uma pessoa, nesse caso, assim, acolhedora, que tem esse pensamento no outro, na empatia. Então, trazer isso, ela não é só também, ela não é uma repetição por repetição, né? Sempre jogar a marca lá, jogar sempre o logotipo ali na tela. Ela é um conjunto, exatamente um conjunto de como a gente está falando, de como a gente está colocando as cores, de como a gente está colocando as imagens, de como a gente transmite essa mensagem, como a gente responde às mensagens das pessoas. Então,
É tudo isso, a marca ela é um ponto central, porém a gente tem que sempre lembrar de todos esses desmembramentos. Ela tem uma coisa técnica, mas ela também tem uma coisa emocional por trás. A técnica, no caso, uma logo que ela precisa ser ter a capacidade de reduzir, ampliar, sem perder leitura, as pessoas conseguem ver ela sem nenhum tipo de ruído, mas também ela tem a questão emocional, o valor artístico todo envolvido, né? Então, das pessoas que estão montando essa marca junto, né? Eu posso entregar esse projeto para vocês, mas quem vai dar a verdadeira personalidade para a marca são vocês. Uma boa marca se constrói com muito tempo, com um bom, como é que fala, com um bom uso da comunicação dela por anos, né? E o valor dela, quando bem feito, ela tende a crescer, a aumentar, né? Tanto que empresas grandes hoje, elas têm... O valor de marca delas é mais alto do que dos produtos em si, né? Se a gente falar em termos comerciais. Mas, nesse caso de uma organização, é o caso de conhecer essa organização, de entender o que essa organização faz e tentar transmitir isso da melhor forma possível. Porque a marca, ela tá ali, a gente pode fazer um ótimo trabalho juntos, mas a aplicação dela é super importante. Todo grupo entender como que essa marca fala, como essa marca se posiciona, como essa organização respira, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. É harmonia, né? Tem que ter uma harmonia entre tudo, não é isso? Exatamente. É como conhecer uma pessoa, né? Por exemplo, como que é a Helena, né? Como que ela se veste, como que ela fala. As pessoas lembram, as pessoas sabem, né? Ou, por exemplo, se a gente quiser comparar com uma religião, né? Que eu acho que também pode ficar um exemplo interessante. A religião católica, né? Quando você entra na igreja, a gente tem o símbolo que é a cruz. Mas é só a cruz? Não, a gente tem o terço. Mas é só o terço? Não, a gente tem as orações, tem o incenso, o cheiro do incenso, tem a arquitetura da igreja. Tudo isso identifica, se a gente pensasse a igreja católica como uma marca, vamos pensar assim, tudo aquilo ali que envolve a igreja, identifica, a cruz pode ser, vamos assim dizer, a cruz pode ser o logo, mas todo o restante é o desmembramento daquele logo, é todas as pessoas, é como o padre se veste, é como ele fala, entendeu? É toda aquela atmosfera em volta que forma realmente uma marca, né? Então, pensar nisso é bem importante, assim. Uhum, exatamente. Ainda bem que você está nos ajudando, porque é como a gente sair na frente com uma Rebraus que foi pensada em letramento e nesse aspecto que nós queremos desde o início, inclusive com essa simbologia toda que você está descrevendo. Legal, legal, Helena. Pois é, pois eu espero que os nossos ouvintes possam. Nosso site, eu já disse desde o começo, a gente começou e está sempre em construção. Então, nosso site está ainda sendo finalizado, e pelo que você está dizendo aí, nós nunca finalizaremos, né? Estará sempre em construção, mas assim, o rosto dele vai ser um rosto modificado, então, para quem já entrou lá, já viu que tem uma série de aspectos em construção, então nós vamos modificar. Eu quero que vocês lembrem de tudo isso que o Gabriel conversou conosco hoje, para poder avaliar o que vocês estão vendo ao olhar os símbolos que vocês vão ver tanto no nosso podcast futuro, como no próprio site da Rebraus. Tá bom? Você queria falar mais alguma coisa, Gabriel, conosco? Eu acredito que é isso, Helena. Eu fico muito feliz pelo convite, feliz mesmo, porque, como eu disse, trabalhar com organizações e outros tipos de serviços e pessoas que, de certa forma, agregam alguma coisa socialmente, que a gente não está falando de um valor comercial, mas assim de um valor humano, né? De algo que impacta assim socialmente, me impacta e me deixa muito feliz, assim, sabe, de poder estar contribuindo dentro do que eu posso oferecer. Como eu falei, hoje eu trabalho como um artista multimídia, mas eu tenho meus trabalhos de design, de consultoria criativa, que eu exerço, me dá muita satisfação de fazer isso, e sempre quando eu consigo juntar essas duas coisas, um valor artístico junto com esses serviços de design e conhecendo pessoas
tem trabalhos tão incríveis como o de vocês, assim, me deixa muito satisfeito, assim, muito feliz. Que bom, pois nós é que estamos satisfeitos, esperamos poder contar com você em outras oportunidades aqui no nosso podcast, tá certo? Legal, Muito né? obrigado por ter despendido seu tempo conosco hoje, porque de qualquer maneira a gente sabe que é final de ano, né? E Uhum. principalmente concordar em conversar conosco à distância, porque nesses tempos de Covid não dá para a gente fazer os contatos pessoais, então nós estamos trabalhando via telefone, mas eu fico muito grata por você ter concordado em compartilhar conosco um pouco do que você sabe, tá bom? Imagina, eu que Muitíssimo agradeço. obrigada, obrigadão, tá? Até a próxima, então. Meus Até a queridos próxima. ouvintes, até o próximo podcast. Tchau, tchau, um abraço.